Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2007, declaro aberta a 26ª sessão ordinária virtual de 16 de outubro de 2020. Inicialmente, gostaria de indagar o senhor se fizer a leitura e tem alguma observação na ata da sessão anterior. Eu passei para a Silvana. Então, estão incorporadas as sugestões e alterações propostas pela doutora Elineide. Está aprovada a ata da sessão anterior. Gostaria de anunciar que o doutor Alexandre Goiana e o doutor Leís já entregaram os despachos referente ao processo. Doutor Goiana, 1.2638/2018, comercial MAB. E doutor Leilson, 1.2639/2018, comercial MAB também. Então, aquele processo foi de diligência, já os despachos foram lavrados pelos doutores Alexandre e Leilson, e hoje já assino para dar os encaminhamentos pertinentes. Dando início à nossa pauta do dia, hoje teremos processo todas as Jacaúna Decorações. Os dois primeiros, talvez possamos julgar em conjunto, acho que a defesa é mesmo. Tendo em vista que remessa, trata-se do mesmo assunto, que vai diferir é o ano, certo? Então, o doutor Alexandre faz o relato, o doutor Leilson acompanha e faz observações pertinentes a dele. Os outros três subsequentes são matérias distintas, serão apreciadas em apartado. Então, o primeiro processo de recurso 1.3055/2018, aí 2018-06-269. Recorrente Jacaúna Decorações Limitada, recluído Seju. Relator, doutor José Alexandre Goiano de Andrade. Processo seguinte, processo de recurso 1.3054/2018, aí 2018-06-268. Recorrente Jacaúna Decorações Limitada, recorrido Seju. Relator, doutor Leilson Oliveira Cunha. Lembrar que hoje quem está representando outra PGE é a doutora Ana Tereza Martins Macedo, nossa consultora. Seja muito bem-vinda. Com a palavra, Alexandre Goiana. Senhor presidente, bom dia, meus amigos conselheiros, doutora Ana Tereza, seja bem-vinda à Câmara. Obrigada. Vana, bom dia. Senhor presidente, nós temos aqui o processo de recurso 1/3055/2018, recorrente Jacaúna Decorações, recorrida célula de julgamento de primeira instância, aonde foi imputada a parte falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária na forma e nos prazos regulamentares. A empresa em questão, no exercício de 2015, faltou com o recolhimento do ICMS relativo às operações de remessas de mercadorias ou bem para exposição ou feira, no total de R$ 65.903,75, conforme informações complementares apresentadas pelo agente fiscal. O agente imputa infração ao artigo 73 e 74 do Decreto 24.569, com imposição da penalidade preceituada no artigo 123.1c da Lei 2.670, alterada pela Lei 13.418. CMS no valor de R$ 11.203,63 e multa no mesmo valor de R$ 11.203,63. A empresa foi intimada, através do termo de ciência, para a auditoria fiscal plena em 26 de fevereiro de 2018, para os anos de 2014 e 2015. Apresentou todos os documentos e o agente fiscal, através de consulta do movimento realizado por CFOP, que está anexado às folhas 16, identificou que a empresa deixou de efetuar o recolhimento de ICMS sobre as operações de remessas de mercado, sobre operações que necessitavam de remessa de mercadoria, de retorno de mercadoria, CFOP 5914, em virtude de não ter efetuado esses retornos conforme manda a legislação, dentro do prazo de 60 dias, em desacordo com o artigo 183 do Decreto 24.569.
Todos os documentos foram devolvidos ao autuado. As folhas 19 consta o comprovante de devolução. A empresa foi devidamente intimada do auto de infração em 9 de maio de 2018 e apresentou impugnação nos seguintes termos. Elencou 2 matérias de nulidade e 1 matéria de mérito. Nas nulidades, ela requer, primeiro, a nulidade pelo fiscal haver descumprido o artigo 822, parágrafo 1º do decreto 24569, por não ter colocado no auto de infração, não ter apostado na folha inicial do auto de infração, qual a alíquota e qual a base de cálculo que ele estava utilizando na autuação. No segundo momento, ele também aponta uma outra nulidade, pelo não cumprimento do artigo 823 do decreto 24569, uma vez que o fiscal estaria obrigado a transcrever no livro rútico todos os termos inerentes à ação fiscal, e assim não fez. No mérito, ele destaca que houve equívoco na apuração do fiscal, pois as operações de remessa de mercadoria para exposição são alcançadas pela isenção disposta no artigo 6º, inciso 6363 do decreto 24569, não havendo que se falar em cobrança de ICMS para o presente caso. Encerra com essas linhas gerais a sua contestação, a sua impugnação. Requer a improcedência, como também a declaração de nulidade através das nulidades acima identificadas. O processo foi encaminhado para julgamento de primeira instância e em folhas 36 e 41, o julgador de primeira instância não acolheu as preliminares, rebateu 1 a 1 e, no mérito, decidiu pela procedência do auto de infração. Vou fazer só que um pequeno destaque da questão de mérito, né? Ele coloca o seguinte: a apuração foi feita através dos dados corporativos da Cefaz, com o cotejo entre as operações de remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira, CFOP 5914, e as de retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira, CFOP 1914, constatando que não ocorreu o respectivo retorno no citado exercício, conforme faz prova a consulta do movimento totalizado por CFOP, as folhas 16. Aí tem só um detalhe, senhor presidente: essas notas fiscais que foram apontadas pelo agente fiscal são todas de janeiro de 2015, tá? Então, tinha 60 dias para ter a nota fiscal de retorno, não teve. Eu estou só fazendo essa colocação para a gente ter ciência de que não haveria possibilidade de ter a nota de retorno no próximo ano, né? No exercício de 2016, dado que as notas são de 2015, de janeiro de 2015. Nesse contexto, seu decisório para as nulidades seguiu no seguinte sentido: no julgamento de primeira instância, de que descabe-se falar em nulidade pelas formalidades apresentadas pelo impugnante em relação à ausência de alíquota e base de cálculo do imposto, por ditas omissões, nenhum prejuízo trouxeram à defesa da parte. E aí evoca para isso o artigo 84, parágrafo 6º da nossa lei 15.614. Para outra nulidade, que é de ausência de escrituração dos termos da ação fiscal no livro rútico, também aponta que não houve prejuízo à defesa, não sendo tal situação suficiente para declarar a nulidade do auto de infração, por se tratar de exigência meramente formal, a teor do artigo 84, parágrafo 8º da Lei 15.614. E para o mérito, a julgadora de primeira instância, em análise dos autos, verificou que a falta de recolhimento se deveu face ao cotejamento entre as operações com CFOP 5914 e 1914, se convencendo de que não houve retorno das mercadorias saídas com a isenção condicionada do artigo 6º, inciso 63 do decreto 24569, conforme consulta do movimento totalizado por CFOP, retirado do SPED fiscal do contribuinte anexado às folhas 16 dos autos, razão pela qual não há que se falar em isenção, sendo procedente a autuação. O contribuinte é intimado da decisão em primeira instância, ao que apresenta o recurso ordinário,
as folhas 46 a 51, onde, em linhas gerais, ele requer, nos mesmos termos da impugnação, a improcedência da autuação face à existência de isenção, a suposta existência de isenção sobre essas operações, sem trazer qualquer outro documento de remessa, sem trazer qualquer outra informação, pelo menos no meu auto de infração, que seja relevante para esse momento. Assessoria Processual Tributária, por sua vez, em parecer fundamentado, manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida, confirmando a procedência da acusação fiscal face à clareza do subsídio da autuação. Esse é o breve relato, senhor presidente, eu fico à disposição. Obrigado, doutor Alexandre, pelo seu relato. Gostaria de indagar para o senhor Leilson se guarda pertinência com relação à matéria e podemos apreciar em conjunto. Presidente, sim, na verdade, é a mesma matéria, só que o exercício é diferente. Meia 2014, doutor Alexandre 2015. Só que me chamou a atenção foi o fato dele alegar essas preliminares na impugnação e chegou no recurso e não ratificou essas preliminares. Só vai na questão de mérito. Mas pode ser julgado, sim, em conjunto. Obrigado, doutor Leilson. O senhor quer fazer mais uma observação ou só essa mesmo, que não há no recurso preliminar nulidade? Eu sei isso bem, presidente. Obrigado, doutor Leilson. Vamos ver agora a manifestação da doutora Ana Tereza. Bom dia, senhores. Bom dia, senhor presidente. O parecer da assessoria relativo a este processo é justamente pela procedência da acusação, em que a acusação versa sobre a falta de recolhimento relativo às operações de remessa para exposição. O período da infração é 2015. Então, a assessora, ela faz o relato aqui da infração, de falta de recolhimento em 2015, em virtude das remessas de mercadoria para exposição e não retornarem no prazo estabelecido de 60 dias, né? Então, ela elenca aqui, relata o julgamento que foi pela procedência, e no recurso ordinário, como bem relatou o senhor conselheiro Alexandre Goiana, ela faz as mesmas contestações da impugnação, como a nulidade em virtude do termo de ocorrência e a falta de escrituração no termo de ocorrência, né? E no julgamento ele diz que tem direito a isenção, com base no artigo 6º do regulamento, e ele também disse que a autoridade fiscal ela deixou de verificar outros códigos elencados, 1913, 2913, 1912, e requer que seja improcedente a acusação. Né? No caso em si, né, como já foi bem declarado em relação a essas nulidades, né, eu entendo que não há prejuízo, considerando que toda a informação complementar está, como é que se diz, elencando até os valores da acusação, do mérito, né? E ela também informa a assessora de que em relação, porque justamente a acusação foi feita relativa a esses cruzamentos, e os demais CFOPs, durante todo o exercício fiscalizado, não existe esse retorno. Então, a acusação está muito, na minha opinião, está muito clara, né, de que realmente ela desobedeceu a legislação no sentido de observar esse prazo de retorno de mercadoria, né? Quer dizer, a isenção só ocorre se houver a satisfação dessa condicionante de retornar 60 dias depois. Como não ocorreu, então a assessora sugeriu que a acusação fosse procedente, né, nos termos do julgamento. Pronto, é só isso que eu tenho a relatar. Obrigado, doutora Tereza. Senhores, o processo está em discussão. Quem desejar manifestar-se, sinalize, levante a mão, então coloque aqui através do chat bate-papo. Doutor Alexandre. Senhor presidente, eu acho que o processo ele não tem uma dificuldade maior na discussão, pelo menos a meu ver, né? A gente claramente está frente aqui a uma situação de
isenção condicionada, né? A parte não trouxe aqui nenhuma outra prova. Ele podia até não ter emitido a nota fiscal de retorno, mas se ele tivesse tido alguma outra prova do retorno dessa mercadoria, um conhecimento de frete, alguma coisa do tipo, uma entrada em estoque por uma outra forma, ou a própria nota fiscal de venda com o destaque do ICMS, alguma outra coisa que comprovasse que não houve prejuízo para a Cefaz, não houve nenhum tipo de artifício, não houve nenhum tipo de falha no sentido de se não recolher o ICMS numa operação posterior, né? Exatamente porque esse retorno ele se dá para salvaguardar exatamente a venda, né? Você não dá a saída da mercadoria com isenção e, na realidade, está entregando ela para um comprador, né? Não tem dentro dos autos, infelizmente, nenhuma comprovação do efetivo retorno dessa mercadoria e posterior saída com recolhimento de ICMS, né? Eu acho que a assessoria, inclusive, foi até um pouco além, fazendo aqui um levantamento em cima de outros CFOPs, né, do 1913, 2913, 1912, 2912, que nós também não encontramos aqui nessa consulta do movimento totalizado pelo CFOP. Então, assim, senhor presidente, eu não vejo muito mais o que se possa acrescentar aqui desse ponto, né? Sobre as preliminares, né, que foram arguídas em primeira instância, até por uma questão também da gente não estar aí nenhum tipo de supressão, né? Às vezes a parte não pede, não faz um pedido claro, mas dentro do seu recurso traz alguns argumentos acerca disso, mas também não trouxe nada nesse sentido, né? Ela só faz aqui uma menção à decisão da primeira instância, fala que não merecem prosperar os argumentos da decisão de primeira instância, mas não renova aqui com nenhum tipo de fundamento, nenhum tipo de pedido, as discussões acerca das nulidades, né? Nos obrigando aqui a discutir efetivamente só as questões de mérito. Eu não vejo assim, muito mais em que a gente possa se apegar aqui não, senhor presidente, só essas considerações mesmo que eu faço. Doutor Alexandre. Doutor Leilson? Presidente, faço minhas as palavras do doutor Alexandre. Não tem nada aí que possa a gente teorizar mais em cima, não. Os senhores, doutora Gislete. É só ressaltando aqui a foto que passou no livro do defunto, porque já está entendido aqui na nossa Câmara que existe a FED. Então, se existe questão fiscal digital, não é porque está dizendo livro, verdade? Ressaltando só esse tipo de esclarecimento. Obrigado, essa questão do Rodolfo é um livro absolutamente obsoleto, né? Você escrever lá que deu início à ação fiscal, que depois concluiu a ação fiscal, isso já é obsoleto porque o próprio contribuinte, ele quando recebe o mandado de ação fiscal, abaixo do mandado de ação fiscal tem um comandozinho que direciona para que o contribuinte consultar no sistema da Fazenda aquela ação fiscal que está sendo desenvolvida no estabelecimento dele. Então, ele ficou em desuso, né? Ficou obsoleto por causa da era digital, né? Muito bem lembrado, doutor Leilson. Senhores, eu creio que a matéria está bastante clara. Vou colocar em votação. Como não houve efetivamente a renovação das nulidades suscitada em primeira instância, elas não serão votadas. No entanto, não impede que os senhores, quando da lavratura da resolução, toque, aborde o tema. Tranquilo? Então vai ser só mérito. Com relação ao mérito, como vota, doutor Alexandre Goiana? Senhor presidente, eu voto, pelas razões aqui já apontadas, eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento nos termos do parecer da assessoria. Mas em conjunto, doutor Leilson, como vota? Presidente, de igual forma também, conheço do recurso, mas nego provimento nos termos do parecer. E da decisão também de primeira instância. Doutor Wander, como vota?
Acompanho os relatores, senhor presidente. Doutora Jusileide, Acompanho os relatores, senhor presidente. doutor Henrique, Acompanho os relatores, senhor presidente. doutora Elineide. Com os relatores. Então, a segunda Câmara, por unanimidade de votos, ao conhecer do recurso, negar provimento, confirmar a decisão condenatória exarada em primeira instância, de acordo com a manifestação da consultoria referendada pelo representador da PGE. Esta decisão para os dois primeiros processos. Dando continuidade à nossa pauta, vamos julgar agora o processo de recurso 1.3059/2018, aí 2018 06271. Recorrente Jacaúna Decoração Limitada, recorrente Seju. Trator Dr. Henrique José Leal Gereissati, com quem está a palavra. Primeiramente, gostaria de desejar um bom dia a todos, os conselheiros aqui presentes, doutor Franzé, nosso presidente, doutora Silvana, e desejar boas-vindas aqui à doutora Ana Tereza. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Tereza, à nossa sessão de hoje. Obrigada. O processo em tela, na realidade, a matéria é um pouco diferente, mas os argumentos são similares aqui, que até acho que dá para aproveitar uma parte da discussão dos processos anteriores. Mas esse processo trata da falta de recolhimento de ICMS decorrente da não escrituração e apuração de notas fiscais de saída. Segundo o relato do auto-infração, o contribuinte deixou de registrar na escrituração fiscal digital, FD, notas fiscais emitidas nos exercícios de 2015 do montante de R$ 1.213.163,86, tendo infringido os artigos 73 e 74 do Decreto 24.5, com penalidade prevista no artigo 123.1c da Lei 12.670, alterado pela Lei 13.418, de 2017, resultando na cobrança de ICMS no valor de R$ 205.900 e multa de igual valor, totalizando um crédito tributário de R$ 411.800,04. Em sua impugnação, a defesa, como nos processos anteriores, alega preliminarmente a nulidade do lançamento tributário por não atender às formalidades necessárias à constituição do crédito tributário. E aqui ele traz os mesmos argumentos, que seria não ter apontado no termo de conclusão a alíquota aplicável, como também a base de cálculo sobre a qual deveria incidir o imposto, né? E a falta de registro no livro termo de ocorrência, né? Com relação ao registro do RUT, como bem o doutor Leilson falou, né? No mérito, ele traz um relatório do CIGED, onde contesta o levantamento do auditor, né, mostrando que a diferença que o auditor apontou está divergente com o próprio sistema do CIGET e traz anexa essa planilha aqui nos autos, né? Dentro dessa planilha, o valor é bem inferior, né? Ele traz uma planilha referente a 2015, né? Que totaliza uma diferença de R$ 211.517, isso em termos de base de cálculo, referente a somente ao exercício de 2015. O auto de infração é encaminhado para julgamento de primeira instância, onde são afastadas as preliminares de nulidade, e no mérito a julgadora entende que, por não apreciar a planilha, porque a planilha não estaria completa, estava trazendo somente o exercício de 2015 e o auto se refere a 2014 e 2015. Mas anexa, além disso, todo o relatório do auditor, né, que discrimina nota a nota, mês a mês, as notas fiscais que deixaram de ser escrituradas. A empresa interpõe recurso tempestivo, basicamente ratifica os argumentos iniciais, mas também não traz, como no processo anterior, questionamento em relação às nulidades. Só se refere basicamente a essa divergência entre o relatório apontado por ele no processo e o que o auditor teria apresentado nos autos. Seria esse, presidente, o breve relato. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, a doutora Ana Tereza. Bom dia, senhores. A acusação do presente processo trata da falta de recolhimento
relativa às notas fiscais de saída que não foram escrituradas, logicamente não foram para apuração do ICMS. A assessora, da mesma forma, ela retrata a acusação, né, e o julgamento que foi pela procedência, e os questionamentos do recurso ordinário é praticamente também o da impugnação. Ele questiona a nulidade de uma formalidade em razão do termo de conclusão, não constar a base de cálculo do imposto, né? E questiona também que existe divergência de valores igualmente à impugnação, os valores do CIGED, que aponta um valor e a autuação importa em 1 milhão, quer dizer. Então, ele quer que seja improcedente ou parcial. Com relação ao termo de conclusão, a falta de base de cálculo, né, como já foi já esclarecido até pelo fiscal, o senhor conselheiro, que também já trabalhou na fiscalização, o senhor doutor Leilson, realmente, então, esse livro naquele termo de conclusão, não há necessidade, não é um fator que leve à nulidade de um processo. Primeiro, para se levar um processo à nulidade, tem que haver prejuízo para o contribuinte. Então, como ele tem no CD todas elencadas as notas, os valores, tudinho, então, na minha opinião, não acarreta nenhum prejuízo essa ausência da base de cálculo no termo de conclusão, né? E com relação ao mérito em si, como já foi elencado pelo conselheiro, doutor Henrique, realmente o CD elenca detalhadamente as notas, os valores, então não há por que o contribuinte alegar desconhecimento do que estava sendo imputado. Então, e sugeriu a assessora, né, sugeriu a procedência com base justamente nesses argumentos que não tem muita assim, força para refutar a acusação. Pronto, aí sugeriu a procedência. É só isso que eu tenho a dizer. Doutora Tereza, senhores conselheiros, o processo está em discussão. Doutor Henrique, depois do silêncio. Doutor Henrique é o relator, mas depois a senhora fala. Presidente, em relação às nulidades, né, eu acho que já foi bem discutido no processo anterior, né, seriam basicamente os mesmos, eu acho que o nosso entendimento já está claro em relação a isso. Com relação... Não foram renovados o recurso, né? Como é? Não foram renovados o recurso. Não, ele não perde aqui no recurso. O recurso dele é um recurso bem simples e ele ele só cita que do julgamento que o julgador de primeira instância na realidade tinha afastado isso, mas ele não isso não. Eu queria falar, acho que ela quer falar sobre isso. Não, doutor Henrique, é só com relação ao rudífito, não, ele não fala, mas em relação ao termo de conclusão, por não constar base de cálculo, ele realmente questiona. Pronto. No recurso ordinário. Pronto. Então a gente vai voltar para eliminar. Doutor Henrique, doutora Jusilei, depois doutor Wander. Doutor Henrique, o senhor concluiu a sua fala? Não, ainda não, doutor presidente. Em relação ao quadro que ele apresenta do CIGED, eu tive o cuidado de comparar isso com... Peguei um mês aqui, um mês de maior relevância, que seria o mês de outubro de 2015, onde a diferença apontada pelo fiscal é de 81 mil, e comparei com as informações tanto desse quadro que ele apresentou, né, que nesse quadro aqui, ele coloca que nesse mês as notas emitidas em outubro seriam de 983 mil, né, o quadro que ele traz. Só que quando a gente vai para a apuração do ICMS do SPED, ele só registrou R$ 425 mil nas notas fiscais de saída. Então, está bem claro que o trabalho do auditor está bem condizente. Na realidade, a diferença aqui do que o auditor apontou ainda está um pouco inferior ao que seria devido se a gente considerar esse valor informado aqui pelo próprio contribuinte. Então, em relação a isso, eu acho que está bem claro o trabalho do auditor, ele anexou todos os documentos, né? Você tem uma relação aí que a própria julgadora traz aos autos de todas as notas fiscais, com chave de acesso, com data, né? Então, digamos assim, o processo está muito bem instruído em relação a isso e não vejo dúvidas em relação à falta de escrituração nesse caso, não. Seriam essas considerações iniciais. E, doutora Ana Tereza, na realidade eu não localizei isso aqui que a senhora falou no recurso, mas se a senhora puder me mostrar onde é que encontra, porque na realidade ele cita, né, que
mas não vejo renovação aqui. Mas, assim como o presidente porque bem eu estou falou, a vendo gente aqui no pode colocar isso computador, na resolução, né? Se for o caso, né? é por isso eu estou vendo aqui no parecer, é por isso, né? Mas veja o recurso, Santa Teresa. Esse momento de discussão dos conselheiros, a senhora vê, sinaliza, eu devolvo a palavra para a senhora, certo? Olha, só, Eu achei aqui, senhor presidente, só para uma em questão de ordem aqui, está nas folhas 48, Henrique, ele coloca a seguinte afirmação: ó, tudo isso será alteração na base de cálculo, assim o fisco não indicou na conclusão da fiscalização e nem fez constar nada relativamente a isso, pontos de observações, mesmo que se mantenha o entendimento do termo de conclusão, não tem espaço para informar o valor do imposto e a base de cálculo, qual o mesmo é lançado. Em face do exposto, houve prejuízo sim na defesa do contribuinte, restando e prevalecendo o entendimento de vício formal. Está nas folhas 48 do recurso. Será que é o mesmo processo? Porque nas folhas 48 do meu não consta isso não, doutor Alexandre. Deixa eu ver aqui se eu estou no mesmo Esse processo. é o processo do Henrique, é o 2018-06271. Não, eu estou no 66. Estou no 66. Peço perdão, presidente. Tá, ok. É o 71, exato. Pronto, vamos procurar se tem ou não, enquanto não encontramos, vamos continuar os debates. Doutora Jusileide. Só tive esclarecimento, o doutor Henrique até já falou aqui, com relação à planilha do CIGED. O portal CIGED tem 2 unidades fiscais emitidas através desse CIGED fiscal, só que ele retratou ao ano de 2015 e refere também ao ano de 2014. Então, esses 2 anos eles estão estruturados no portal CIGED, 2014 e 2015, e foi considerado pelo auditor. Esse tipo de esclarecimento que eu queria saber, doutor Henrique, que a pessoa chegou a ver as planilhas. O levantamento que o auditor fez, doutora Jusileide, é de 2014 e 2015, né? Então, tem alguns meses em 2014 e outros meses em 2015. Não acontece todos os meses. Mas o documento que foi apenso ao processo pela defesa só faz referência ao exercício de 2015. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse mês de 2015, o mês que tinha maior relevância, e fui comparar o valor que ele traz nesse relatório, que seria o valor das notas fiscais de saída emitida, com o que ele efetivamente declarou na escrituração fiscal digital, no SPED. Então, a diferença que o fiscal apontou está até um pouco menor do que a diferença desse próprio relatório. É só isso que eu queria, assim, pontuar para a gente não ter dúvida em relação ao levantamento. E em 2014 ele não traz nenhum relatório em relação a isso. Não. E o que eu sinto falta aqui é ele trazer algum documento efetivo que comprove essa escrituração, que de fato ele não acostou nada ao processo, né? E o portal do CIGED consta de 2014. O portal do CIGED tem as 2 consultas, mas ele não anexa ao processo, ele só anexa 2015. Parecido. Obrigada. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Jusileide, quer fazer algum questionamento, alguma dúvida? Não, não satisfeito. Obrigado, doutor Jusileide. Doutor Wander, agora. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria só de fazer uma consideração aqui em relação ao nosso processo, doutor Henrique, porque o período é o mesmo, certo? O meu processo, já fazendo uma pequena antecipação, é de falta de recolhimento em decorrência do confronto da TEF, dos cartões de crédito, com a EFD. Em 2 períodos, janeiro e março de 2014, esse valor deu a maior. Então, o fiscal autuou em falta de recolhimento. E eu achei a diferença muito parecida no mês de janeiro com a do doutor Henrique, das notas fiscais não escrituradas. A parte não alegou nada disso. É apenas uma questão que eu estou aqui colocando para que nós possamos discutir. Se teríamos como verificar se as notas fiscais não escrituradas no processo do doutor Henrique, que ensejou a falta de recolhimento, se elas não deveriam ser deduzidas lá na diferença do confronto da TEF com a EFD, que lá também tem falta de recolhimento pelo mesmo período. Doutor Wander, mesmo período, veja se é a mesma empresa, acho que a Jacaúna tem mais de uma filial, veja se é o mesmo CNPJ. Vamos lá, no meu, que é o confronto, né?
da TEF com a EFD é o CGF 693-305-30. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Está em discussão o processo, lembrar que o tema proposto do Wanda aí, se há ou não a duplicidade de lançamento. A base de cálculo, presidente. Doutor Leilson. A base de cálculo, doutor Wanda, é a mesma aí do doutor Henrique? Não é não. A diferença no meu em janeiro, por exemplo, deu R$ 55.900, arredondando. E a do doutor Henrique deu 57 mil. Próximo, né? Nos outros meses, é sempre próximo assim? Não, aí o meu só são 2 meses, que é janeiro e março. Em março já tem uma diferença gritante, que foi 85 mil, e na do doutor Henrique foi só 20. Janeiro é que está bem próximo. E só são 2 meses o seu, doutor Wanda? Só 2 meses, só janeiro e março. O meu foi único e exclusivamente decorrente do confronto da TEF com a EFD. Com relação... Doutor Franzé, posso falar? Pode falar, doutora Leite. Bom dia a todos. Com relação a essa nulidade que a doutora Ana Tereza falou, eu também realmente não encontrei no recurso. E com relação à indagação do doutor Wander, o auto do doutor Henrique é falta de recolhimento por falta de escrituração, certo? E o seu é TEF-FD. O que foi enviado no TEF, né, e a própria FD. Então, no meu entender, são distintos, não está um dentro do outro, não. Porque na análise do TEF-FD, ele está analisando exatamente os valores que as operadoras enviaram com tudo aquilo que consta na FD, ao contrário do doutor Henrique, que é a FD com as notas que não estão escrituradas. O que está cobrando o doutor Henrique não está dentro da FD, porque não foram escrituradas. Não é isso, doutor Henrique? Leide, eu tenho uma pequena dúvida em relação a isso. Quando eu estava estudando o processo, eu tive essa dúvida. Aí eu fui fazer um quadro, aí no quadro eu entendi assim, que o doutor Henrique, o processo, o 71, ele pegava tudo que estava na FD e comparou com coisas que não estavam na FD. Então, esse montante aqui, ele não está aqui dentro. Digamos, é uma bola maior, que são, por exemplo, as notas não escrituradas, a FD está aqui e o TEF está aqui. Então, dentro do que está no TEF, está pegando só o que não está escrito, o que está escriturado na FD. E o do doutor Henrique não, está pegando notas que não foram escrituradas. Por isso que eu achei que eram coisas distintas, porque quando você lê a primeira vez, você acha que é a mesma notas fiscais ou base de cálculo, mas não, no meu entender, não é. Mas aí eu Só a título de debate. Se alguém puder me convencer do contrário, pode falar. Só a título de debate. Doutora, concluiu o seu raciocínio, doutora Leite? Concluí, doutora. Falar um de cada vez. Doutor Wanda, depois do Jusilete. Só a título de debate. Caso não houvesse a infração do Henrique, ou seja, aquelas notas elencadas como não escrituradas, se elas estivessem na EFD, não seria prejudicado o nosso auto? Por quê? Porque aí o valor do TEF seria maior a diferença. Não. Sim. Porque eu teria mais coisas escritas. Não, seria. Mas são de vendas. Mas não seria menor, verdade. Seria menor. Eu vejo aí, nesse caso, gente, eu acho que o doutor Wanda tem razão. Eu vou dizer menor. É que assim, como é que o TEF faz comparado com o que está na FD? Quando você fosse TEF
com a redução Z, eu concordaria com os argumentos da Elinês. Mas o problema é que não é TEF com redução Z, é TEF com FD. Na FD, notas fiscais, cupons fiscais, etc. Que eu acho que no caso aqui a maioria é nota fiscal, né? Em vez de memóvel. Então, eu vejo assim, há uma diferença de cartão de crédito. Vendeu 100 mil reais lá de cartão de crédito, só tem 80 mil de FD, de notas fiscais que foram lançadas 20 mil. Pronto. Aí o outro auto diz assim, olha, eu tenho notas fiscais que foram emitidas e foram não escrituradas. Supondo que fosse 20 mil reais de notas fiscais que foram emitidas e que não foram escrituradas, esses 20 mil seriam os mesmos 20 mil da diferença lá do TF para o FD. Seria a mesma diferença. Verdade, é verdade. Está entendendo? Então, assim, eu acho que no caso da falta de escrituração, da falta de recolhimento pela não escrituração, ele tem que ser abatido nos meses de janeiro e março, eu acho que janeiro e março, né, doutor Wander? Dessa diferença que está lá no alto do doutor Wander. No mínimo, porque causa uma dúvida. Se causa uma dúvida, artigo 112. Claro. Para esses 2 meses aí, eu entendo que seria o caso de se abater no alto do doutor Henrique este valor que está lançado lá no alto do doutor Wander. Vamos para a inscrição. Doutor Henrique, doutora Elinês e a doutora Andresa quer manifestar-se também, certo? Vamos seguir essa ordem aqui. Doutor Henrique. A doutora Gisley estava inscrita também. Perdão, doutora Gisley. Voltar, desde a vez passada. Doutora Gisley, faça a observação. Perdão. Pode deixar o doutor Henrique esclarecer melhor, que aí eu já dou mais argumentos. Pode deixar. Ele pode passar. Obrigado. Eu não tinha concluído o raciocínio quando estava conversando com a doutora Elinês, porque, assim, o que o doutor Leilson falou faz todo sentido, mas nessa semana, ou foi semana passada, nós pegamos um auto, eu fui relator, uma diferença de TF e FD também, mas o auditor tinha considerado todas as notas fiscais emitidas pela empresa e cobrado só a diferença, pelas notas fiscais efetivamente emitidas, embora a empresa não tivesse registrado. Então, é isso que eu acho que a gente tem que olhar, se o auditor considerou o que foi efetivamente emitido ou só o que foi escriturado na AFD. Se ele tiver considerado o que foi emitido, de fato, aí não, seriam os 2 autos, teriam procedência. Mas se ele tiver considerado somente o que foi escriturado, aí o raciocínio do doutor Leilson eu entendo que está correto. A gente teria que abater primeiro o que foi cobrado no nosso auto aqui, que falta de escrituração, restando algum valor, esse valor seria cobrado através do auto do doutor Wander, que seria a diferença suplementar aí no caso. Doutor Henrique, são quantos meses dá a diferença no seu auto? Os meus meses aqui em 2014 são 4 meses, janeiro, fevereiro, março e novembro, e 2015 mais 4 meses, seriam julho, outubro, novembro e dezembro. Eu acho que o doutor Wander é só 2 meses de 2014, né, doutor Wander? Janeiro e março? Janeiro e março. 2014. Eu acho que fica fácil. Olhando aqui. Processo. Só um instante, doutora Elinês. Não, diga, doutor. Vamos escutar a doutora Elinês, diga aí. Não, porque para fazer essa verificação que o doutor Henrique está pedindo, aí eu abri o auto do doutor Wander, né? Que é o 31. 6266. 6266. É o 66. Só um instante, que eu abri o auto errado. No nosso... Vamos ouvir a doutora Tereza. Só um instante, doutora Tereza. Bom dia. É o 66 mesmo. Olha, eu estava analisando esse processo, tanto do doutor Wander como do Henrique. Eu observo que o contribuinte, em momento algum, ele disse que essas notas fiscais de saída do processo do doutor Henrique estavam inseridas Eu sei que o confronto do doutor Henrique, do doutor Wander, é TFFD. É TFFD, quer dizer, os valores que ela lançou a débito em confronto com o cartão de crédito. Aí resultou uma diferença. Já as do doutor Henrique são notas fiscais de saída com débito que não foram lançadas.
É certo que aí existe uma dúvida em relação se foi... Porque, normalmente, todos os processos que eu tenho pego de cartão de crédito, o agente, ele é muito zeloso, por sinal, dizer que pegou todas as notas e confrontou com o cartão de crédito e resultou na diferença. Normalmente, eles fazem, que eu já vi vários, os valores de débito de saída com os cartões de crédito. Se houver diferença... Então, se em momento algum o contribuinte veio reclamar que essas notas fiscais de saída, apesar de não terem sido consideradas da apuração, elas fizeram parte do confronto do auto de infração TF e FD, poderia até se verificar, até mandar para a perícia, mas você apenas partir do pressuposto de que eu acho que deveria ser deduzido se não tem nenhuma coisa concreta, eu acho assim meio... Não sei dizer, apenas é minha sugestão. Ou se manda para a perícia para ser avaliada se realmente essas notas, mesmo não sendo consideradas, elas foram inclusas no TEF, né? Nem FD, porque FD elas não estão, é na TEF. Quer dizer, a TEF é o quê? São valores que são... esse aplicativo é vinculado à administradora da própria empresa, então... Tudo bem, mas se o próprio contribuinte não veio contestar isso, senhores, eu acho, sei não, temerário isso, você supor que estão, então se manda para a perícia, porque aí você pode avaliar se a decorrência, aí vai ter que fazer uma verdadeira contabilidade na empresa, porque se você avaliar durante aquele exercício, se tudo que estava no TEF, apesar das notas fiscais não terem entrado na escrituração, elas entraram no TEF, vai ter que ser uma perícia realmente até trabalhosa, eu acho, na minha opinião. Bom, é assim que eu entendo. Obrigado, dona Tereza, esclarecimento. Dona José disse que tem tempo do próprio doutor Elinei, tá certo, Elinei? Só um detalhe. Só para poder esclarecer, talvez ajude até a doutora Jusileide. Deixa eu só dar um detalhe. Com relação ao termo de conclusão do processo do doutor Henrique, eu me vali pelo parecer da assessora, compreendeu? Então, se a doutora Elineide verificou que não existe no recurso ordinário essa contestação do contribuinte em relação ao termo de conclusão, mas eu me segui, a minha direção foi em relação ao parecer, entendeu? Pronto, só lembrar aqui, não quero mais lembrar, mas todo mundo sabe que no nosso CPC tem um princípio do livre convencimento do juiz, né? Que diz no artigo 131 do CPC que o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos atos, ainda que não alegado pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos que informaram o convencimento. Então, no que pense, a doutora Tereza está reforçando, mas na formação livre dos senhores conselheiros podem apreciar fatos não alegados pelas partes. Só lembrar que isso aqui não há nenhum óbice de ordem legal para isto. Doutora Elineide, depois doutora Jusileide. Só agradecendo aí a doutora Jusileide, porque na realidade eu vou só fazer os esclarecimentos que o doutor Henrique levantou. Na informação complementar, doutor Henrique, ele fala que utilizou o Z do TEF, ou seja, ele partiu do TEF, ele fez o cruzamento entre TEF e FD. Para a gente ter plena certeza, como a doutora Ana Tereza falou, sem uma necessidade da perícia, eu abri o arquivo do Excel que foi anexado. Então, ele realmente ele partiu da análise do TEF-FD. Está aqui, ó, análise TEF-FD, sequencial, o mês do TEF, o ano da FD, o mês da FD, o valor da FD e a diferença. Ele partiu de FD, não das notas fiscais emitidas. Ou seja, só um instante. A doutora está dizendo que não há interseção no caso entre as duas, não é isso? Senhor presidente, só para complementar, eu abri o arquivo das notas fiscais emitidas e realmente nas notas fiscais emitidas
o valor incluiria as não escrituradas. Então, no meu processo, o fiscal não partiu das notas emitidas. Ele partiu única e exclusivamente da AFD. Porque, doutor Henrique, só para confirmar, nas notas fiscais emitidas, o total está dando 345 mil, que creio que é os 297 da AFD, com os 50 e poucos restantes do não emitido. Do não escriturado, desculpa, do não escriturado. Então, eu só concluindo, eu acho que a gente pode concluir, sim, que um auto estaria dentro do outro, né, doutor Wander? Isso, é exatamente assim. É exatamente. Isso. Tem interseção Aí- ou não tem interseção? Teria interseção, sim. Teria. Sim. E aí, no caso, Interseção. assim, o mês de janeiro, esse auto o qual eu estou relatando, ele englobaria totalmente o mês de janeiro do doutor Wander. Isso, Já aí o meu Já seria nesse certo. caso, ia restar um saldo, né, doutor Wander? Porque Ia tem um restar o saldo, que o Isso. seu é 20.840 844, e o meu é 85 mil, eu posso até fazer aqui, o meu está dando 85 mil, 933,25, e o seu está dando 20, 844. ou seja, sobraria uma base de cálculo de 65.089. Isso, E aí calcularia o imposto e a multa. exatamente. Dona Juscelia, agora, Obrigada, senhor presidente. Não, diante de todas essas argumentações colocadas aí, é exatamente para detalhar o meu raciocínio, né, que quando você faz no processo do doutor Henrique, todas, a AFD, são todas as notas escrituradas e não escrituradas. E você pode fazer o confronto, né, na AFD. O TEF, o contribuinte ele pode emitir as vendas de cartão de crédito, mas eles não obrigatoriamente eles fazem a emissão das notas fiscais referente àqueles TEF e dá o confronto de ausência de emissão de nota fiscal. Né? No caso dos dois processos, como a gente pode verificar as notas fiscais do processo do doutor Henrique engloba todo, que são as notas fiscais não escrituradas e os TEFs, então eu também sou pela proposição que o processo do doutor Wander ele pode ser deduzido do processo do doutor Henrique, aproveitando já que o que deixou de ser estruturado está no TEF. Então, assim, acho que fica um pouco mais claro para a gente entender como é que processa, né, a gente faz o procedimento, na realidade, Presidente, contabilmente, né? só uma questão de ordem. Como tem conexão Doutora o Juscelia. auto de infração do doutor Wander com o auto do doutor Henrique, a gente poderia colocar os dois a julgamento, concomitantemente. todas as discussões se aproveitam, né? Sim, sim. Pronto. Então vamos colocar em julgamento assim. Então, o julgamento seria. No meu existe, sim, taxativamente o pedido da nulidade da preliminar, da falta da alíquota e da base de cálculo. Certo. O meu é taxativo, a gente aprecia. É isso, pronto. Então, seria assim: a condição seria nos seguintes termos: o processo de relatoria do doutor Henrique seria encaminhado para procedência, certo? Já o doutor Wander seria pela parcial e face de dois períodos estarem contemplados no auto do doutor Henrique e tinha sido já procedente, certo? Porque tem que se confirmar a procedência do outro. Primeiro, confirmar Não é o contrário, não, presidente. Não é o contrário, não. O doutor Henrique parcial procedência e do doutor Wander procedência. Já que nós vamos deduzir do auto do doutor Henrique os valores lançados no auto do doutor Wander. O doutor Henrique é maior o lançamento. É o inverso. Não concordo, não, Qual? com isso. Na realidade, a falta de escrituração ocorreu efetivamente, né? E a falta Não, não é falta de escrituração, é falta de recolhimento pela falta de escrituração. Então, isso ocorreu. Agora, a diferença do TEF é que eu vou abater o que já foi cobrado. Não, mas é isso. Mas por que você vai abater? O auto é parcial procedente, não Não procedente. vai abater, não. Quem vai abater é o doutor Wander. Doutor Wander. A conta é feita no processo do doutor Wander, doutor Leilson. Não, o auto do doutor Wander é maior do que o do doutor Henrique. É menor. Menor. Então, é do auto do doutor Wander que tem que ser abatido no auto do doutor Henrique.
os meses de janeiro e março. Não, A diferença do doutor Henrique no mês de janeiro e março é maior do que a diferença do auto de infração do doutor Wander em janeiro e março. É o que eu entendi daqui. Então, quem deve ser abatido é no auto do doutor Henrique. Me permita discordar, doutor Laílson, mas eu ainda penso que esse auto que nós estamos relatando deve ser julgado totalmente procedente e, com base nesse julgamento, a gente faz o julgamento do doutor Wander, excluindo o mês de janeiro, por já estar englobado o período integral no meu auto, e o mês de março exclui o valor que foi aproveitado como procedente, cobrando a diferença. Entendo eu que seria assim. Mas também dá, também pode. Tá, também, porque vai restar. Porque a minha preocupação é de não caracterizar o auto do doutor Wander como improcedente, mas se lá vai ter um resíduo a ser cobrado, pode ser também. O nosso é parcial procedente. Tem que fazer essa dedução para evitar um bis e idem aí, né? Cobrança do Exatamente. É porque o auto do doutor Henrique, ele engloba toda a instituição fiscal. Ela é FED. Então, ela engloba tudo. Tanto as TEF como as não escrituradas. E o doutor Wander é somente TEF. Então, por isso que a gente está fazendo essa dedução dentro do auto do doutor Henrique. Vamos lembrar lá da nossa temática, lá da teoria dos conjuntos, né? Os círculos fazem interseção, tem aquela caixa churada lá, que vai direto essa interseção. Lembrei da minha matemática civil, a minha matemática que eu estudei. Então fica assim, todo mundo está alinhado, vamos analisar o processo do Henrique, certo? E depois, em seguida, do Dr. Wander, e em sendo confirmado o lançamento do Henrique, abate-se os valores cobrados já no auto subsequente. Estamos combinados assim? Combinado, presidente. Então vamos votar o processo de relatoria do Dr. Henrique Gereissati. Como vota, Dr. Henrique? Presidente, eu recebo o recurso, né, para negar-lhe provimento e julgar procedente o auto de infração, em sua integralidade. Presidente, só uma questão de ordem. A doutora Ana Tereza, ela vai entender da forma que nós estamos entendendo ou ela vai ainda pugnar pela questão de improperícia? Para a gente colocar na decisão se isso vai de acordo com a Procuradoria, representada pela consultora ou não. Muito bem lembrado, doutor. Mas eu acho que é só no meu, não? No seu. Segundo momento. Doutora Ana Tereza, tem alguma situação diferente desse encaminhamento que estamos dando na Câmara? Não, eu concordo que realmente seja procedente o do Henrique e parcial o doutor Wander. Vocês realmente, eu acho que eu concordo com essa forma. E me Obrigado, desculpe, Ana Tereza. me desculpe. Então, voltando à votação. Doutora Neide? Com relator. Doutor Leilson? Com relator, presidente. Doutor Alexandre? Com o relator, senhor presidente. Doutor Wander? Com relator, senhor presidente. Doutora Jusileide? Com relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, confirma a decisão constatada de instância no processo de número 13059/2018. Para não perder discussões, um processo subsequente, que o doutor Wander já fez uma relatoria aqui, mas o doutor vai fazer alguns esclarecimentos adicionais sobre o processo seguinte. Senhor presidente, apenas em termos de relatoria, as únicas nuances do nosso processo é que a parte ela traz a preliminar de nulidade por afronta ao artigo 822, ou seja, falta de alíquota e base de cálculo no termo de conclusão da fiscalização, e no mérito ela não traz quaisquer elementos de prova. Né? Nós aqui em atenção ao princípio da busca da verdade material, que examinando os autos, né, e examinando também os autos dos outros processos, verificamos essa questão de um possível bis e idem na falta de recolhimento do confronto da TEF com a FD dos meses de janeiro e março. Essa questão prejudicial é a constante do processo anterior, de relatoria do doutor Henrique.
Era isso a relatar. Creio que já podemos dar encaminhamento, senhor presidente. Os senhores estão confortáveis para votar em processo? Todos estão confortáveis? Então, passar a votação. Tem uma preliminar de nulidade, como vota o doutor Wander? Senhor presidente, afasto a preliminar de nulidade pelas mesmas razões já exaradas no julgamento de primeira instância e também no parecer constante do parecer da assessoria processual tributária. Algum relator, conselheiro vota contrário à nulidade? Não. Não. Então, rejeitada por votação unânime a nulidade suscitada pela parte. No mérito, como vota o Wander? No mérito, senhor presidente, conheço do recurso ordinário para dar-lhe parcial procedência, no sentido de diminuir os valores já constantes no auto do doutor Henrique, ou seja, o mês de janeiro não vai ter nenhuma autuação no nosso processo, e no mês de março vai ser reduzido da base de cálculo, o que já consta no processo do doutor Henrique. Seria o valor de R$ 20.844, né? R$ 20.844. Ou seja, no nosso processo, o mês de março reduziu para uma base de cálculo de R$ 65.089,25. Também de acordo com o parecer, com a manifestação oral da representante da Procuradoria em sessão. É como voto, senhor presidente. Senhores conselheiros entenderam a proposição do doutor Wander, né? Então, o Wander é o seguinte, a doutora Jusileide, como vota? Com relator. Doutor Henrique? Acompanhe o relator, presidente. Doutora Elineide? Com relator. Doutor Leilson? Acompanhe o relator. Doutor Alexandre? Acompanho o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso da provimento em parte para reformar a decisão condenatória e declarar parcial o procedimento de autuação nos termos propostos pelo conselheiro doutor Wander. Doutor Wander, o senhor depois escreva essa, que vai abater o mês, na integralidade, o mês de janeiro e parcialmente o mês de janeiro, resultando na importância de tanto, tá certo? Isso só para esclarecer, para colocar em pauta. Senhores, vamos dar um intervalo de 10 minutos, certo? E retomamos já para o nosso último processo. Obrigado a todos. Após o breve intervalo, vamos dar reinício à nossa 26ª sessão ordinária virtual, 16 de outubro de 2020. E vamos apreciar agora o processo de recurso número 13053-2018, AI 2018-06267, recorrente Jacaúna Decoração Orientada, recorrido Sério Julgamento de primeira instância. A relatora do processo, a doutora Jusileide Maria Silva Nogueira. Quem está a palavra? Bom dia a todos, senhor presidente, conselheiros, colegas, muito obrigada pela acolhida. Doutora Tereza, prazer estar com a senhora. O auto de infração em exame apresenta a seguinte acusação: falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive o devido à constituição tributária, na forma nos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de recolher o ICMS em 2014, relativo às operações para entrega futura, no total de R$ 158.735,50, conforme informações complementares a seguir. Aponta como infringidos os artigos 73 e 74 do Decreto 24.569 de 97 e aplica-se a penalidade ao artigo 123, c, da Lei 2.679/96, alterado pela Lei 3.418/2013. Na informação complementar, o artigo 5 informa que, ao analisar os arquivos da CEFAZ, nos ambientes nas notas fiscais emitidas, notas fiscais eletrônicas com itens FD, inventário e FD analítico, que é a apuração de documentos fiscais, no exercício 2014, os quais foram enviados pela própria empresa CEFAZ, efetuando o cruzamento de dados das operações com entrega futura, relativo ao CFOP 5922 e 5117, foi constatada uma diferença de recolhimento no valor de R$ 158.735,50,
culminando com a lavratura do auto de inflação no valor de ICMS multa de R$ 53.970,07. Após a análise do agente fiscal, constatou-se que as notificações emitidas com CFOP 5922, ativo sim de faturamento decorrente de venda para entrega futura sem destaque de ICMS, e em confronto com as notas fiscais emitidas com CFOP 5117, venda de mercadorias adquiridas ou recebidas por terceiros, originada de encomenda para entrega futura, remessa, não devem sair da operação da entrega futura de 2014, com movimentação em 2015, e que ficou constatado também que a empresa efetuou a operação para entrega futura. Observa-se que as mercadorias elencadas em 2015, conforme planilha anexo com redução de mercadorias no CFOP 5922, são diferentes dos elencados no CFOP 5117, que as mercadorias no CFOP 5117 de 2015 fazem parte do estoque final remanescente de 2012 e 2014. O agente, para não cometer injustiça, solicitou prova material ao contribuinte para justificar a respeito do SPED, inventário informado na FD e anexo, com valor zero, ou apresentar os estoques da empresa em 2013, 14 e 15, conforme termo de intimação e o contribuinte assim não fizer. Ele apresentou o estoque zero, ele pediu para ele reformular e ele não apresentou. Considerando a normativa de 14 de 2016, no seu artigo 10, quem vem normatizar esse fato, que quando o contribuinte, qualquer que seja o regime de recolhimento, atribuir valor zero da discriminação dos valores totais reduzidos do produto tributário na FT, este será considerado como escriturado sem estoque. Ou seja, ele considerou que não tinha estoque de mercadoria por a SPED fiscal estar em 2014 zerado. Considerando o artigo 874 do Regulamento do ICMS, decreto 24.597, diante do que foi exposto, o contribuinte infringiu o artigo 7374 do decreto, com penalidade nos artigos 2, 3, inciso 1, a linha C, da lei modificada pela lei 3.418/2013, conforme já falado. Diante das informações citadas, o agente do fisco lavrou o auto de infração no valor de R$ 26.985,04 e a multa de igual valor, aplicando o referente artigo. Então, o total foi de R$ 53.970,07. O contribuinte apresenta por impugnação a auto-infração às folhas 29 e 34, argumentando que o auto-infração está inquinado de vícios formais, que o lançamento não foi localizado de acordo com a realidade física, não foi realizado de acordo com a realidade física, alegando que as notas fiscais de saída não estruturadas é de valor muito inferior ao apontado, que o termo de conclusão da fiscalização e disparidade que determina o regulamento do ICMS, que está descrito no artigo 22 e dispõe na folha 31. Que a autoridade fiscal entende que houve falta de recolhimento do ICMS, porém não apontou a alíquota aplicável e nem mesmo indicou a base de cálculo sobre a qual deveria incidir o imposto daquilo que supostamente deixou de ser recolhido ou eventualmente recolhida menor. Pelo contrário, diz que a base de cálculo e a alíquota eram iguais a zero. Apresenta algumas jurisprudências sobre o tema nas folhas 31 a 33, que incorreu em vício formal a ação fiscal empreendida pelo agente fiscal. Este omitiu no cumprimento da formalidade indispensável para a existência da ação fiscal e, por conseguinte, aplicando uma nulidade do auto de infração. Ele requer ao contribuinte o recebimento da presente pela confluência de seus pressupostos processuais e materiais, a juntada da presente impugnação à auto-infração em epígrafe e o julgamento da nulidade de auto-infração pelos vícios formais de uma macula com nulidade absoluta. O julgador monocrático decide pela procedência do lançamento das folhas 38 a 43 com os seguintes fundamentos: que a apuração realizada através dos dados corporativos da Cefaz, referente à venda para entrega futura CFOP 5922 e à venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, originada de encomenda para entrega futura no CFOP 5117, constatou-se que não houve os respectivos recolhimentos de imposto por ocasião da entrega efetiva da mercadoria. Conforme planilha, operações para entrega futura de 2014, constante do CD20 das folhas de folhas 20, cuja cópia ora se acosta aos autos, tendo sido excluídas do levantamento as mercadorias que não saíram para entrega futura em 2014, mas sim em 2015, informada na coluna da edição de 2015. Constata
a regularidade formal da ação fiscal, conforme folhas 40 e 41, que apesar de o termo de conclusão da ação fiscal não apontar a alíquota e a base de cálculo do imposto, de forma que trata-se de uma mera formalidade, cuja omissão não traz prejuízo à parte, tendo em vista que o lançamento contém todos os elementos necessários à sua constituição, conforme o parágrafo 6º do artigo 84 da Lei 15.614, que está alentado na folha 41. Ressalta a norma constante do 276G do decreto 24.569/97, que não prevê a utilização de livros de documentos fiscais e termos de compromisso, com o advento da FED, por isso que a gente já tem falado aqui nessa Câmara. Afasta a nulidade diante da hipótese que não há qualquer prejuízo à defesa do contribuinte, conforme o parágrafo 8º do artigo 84 da Lei 15.614, elencado na folha 41. Que no mérito há uma diferença entre mercadorias acobertadas por notas fiscais de faturamento com vedação do destaque CMS no CFOP 5922 e as notas fiscais de remessa e entrega futura que devem ter o destaque do imposto CFOP 5117. Destaca que na planilha Operações para Entrega Futura de 2014, que algumas mercadorias não foram objeto das respectivas saídas com devido imposto, observando que não houve, de fato, a efetiva venda de mercadorias, originada de encomenda para entrega futura nos termos do artigo 705, parágrafos 1º e 2º do decreto 24.569 de 97. Com estas operações, deve atender também ao disposto nos artigos 706 e 707 do decreto 24.569/97, acostado nas folhas 42. Conclui-se que o contribuinte deixou de recolher o ICMS da diferença entre as notas fiscais emitidas em faturamento nas vendas para entrega futura e as notas fiscais emitidas por ocasião da efetiva entrega da mercadoria, nos termos dos artigos 73 e 74 do decreto 24.569/97. Então, ele acata o feito fiscal e decide, como procedente, sujeitando a recorrente à penalidade prevista no artigo 231 da linha C da Lei 12.696, com alterações através da Lei 3.418/2013, intimando a autuada a recolher fazenda pública estadual, importância de R$ 53.970,08. Intimada a decisão de primeira instância, o contribuinte apresenta o recurso ordinário nas folhas 48 a 57, arguindo o seguinte, coisa muito pouca que ele argui, que reitere os mesmos argumentos alegando vício formal, por a fiscalização não ter informado o termo de conclusão de fiscalização de imposto em sua base de cálculo, nas folhas 53 e 56, e requer novamente o que já havia descrito em sua defesa as folhas 24. Ele não tem muito o que dizer, não tem muito o que se defender. O processo é encaminhado à célula de assessoria tributária, sendo emitido o parecer número 114 de 2020, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, negado o provimento para confirmar a decisão condenatória de primeira instância de procedência, da notificação sobre os seguintes fundamentos. Que o julgador de primeira instância apreciou a preliminar de nulidade do recurso ordinário, as quais foram as mesmas da impugnação, somente ratificando-as. Que o termo de conclusão de fiscalização número 18.05.300 foram devidamente emitidos e recebidos pelo contribuinte autuados conforme folhas 24 a 25, embasados à presente ação fiscal, obedecendo, portanto, ao que determina o artigo 822 do decreto 24.569/97. Considerando que no relato do presente auto de infração, com as informações complementares consta do valor do imposto devido da base de cálculo, afastando-se a nulidade do auto de infração, como é o desejo do contribuinte por vício formal, entendendo que não houve danos à parte. E conforme as informações já citadas, houve a falta de recolhimento de ICMS, defendendo notas fiscais emitidas nas operações tarifárias em 2014 e os CFOP 5922, sem destaque de ICMS nas operações de vendas no CFOP 5117 com destaque de ICMS, diferente do que alegou a recorrente. Acatou o feito fiscal, folha 60, destacando a falta de cumprimento das disposições emanadas dos artigos 73 e 74 do decreto 24.569/97, visto que a empresa ter deixado de recolher ICMS nas saídas das mercadorias. Esta é a consideração da doutora Procuradora-Geral do Estado, e esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Jusileide. Passo para a doutora Ana Tereza. Bom, senhores, a acusação versa de falta de recolhimento relativa às operações para entrega futura.
O período foi janeiro a março de 2014. A falta de recolhimento decorre justamente do confronto entre as notas fiscais de emissão de simples faturamento para as notas fiscais de efetiva saída, que acarretou uma diferença, culminando em falta de recolhimento. A assessora relata a acusação e também transcreve o julgamento singular que foi procedente. O recurso ordinário, a defesa, ela faz os mesmos questionamentos da impugnação, como nulidade, em razão do termo de conclusão não constar o imposto e base de cálculo, né, que, por sinal, foi brilhantemente esclarecido refutado pelo doutor Loilson, né, na qual não preciso mais me reportar. E, por fim, ela pede a improcedência do auto de infração. Quer dizer, na verdade, em relação ao mérito, ela não questiona nada, pelo menos segundo aqui o relator, segundo o assessor, né? Então, a acusação, o CD quanto ao mérito, ele contém todas as informações inerentes à falta de recolhimento, como as notas fiscais emitidas, notas fiscais com itens emitidas, o inventário, né? E, então, em relação a essas informações, foi feito um cruzamento das operações, né? Com os CFOPs da emissão das notas, né? E o agente, ela explica que a autoridade fiscal consultou os sistemas informatizados, mais especificamente a FD, da empresa e dos arquivos do laboratório fiscal, em que acarretou uma diferença entre as notas fiscais emitidas em faturamento e com as vendas para entrega futura e as notas emitidas por ocasião da efetiva saída da operação. Ela também relata que a fiscalização constatou que algumas mercadorias que foram objeto realmente de saída não havia o destaque do imposto de renda. Quer dizer, ela infringiu o artigo 706 e 707, que estabelece o procedimento a ser realizado nessas operações. Por essa razão, a assessoria sugere realmente a procedência da acusação. É só isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Obrigado, doutora Tereza. O processo está em discussão. Os conselheiros que desejarem se manifestar, sinalize. Jusilei, depois doutor Leilson. Não, é só para destacar que, na realidade, no confronto de entrega da remessa pela futura para as vendas, não houve a emissão de nota fiscal dessas saídas. Só houve a remessa, mas não houve a saída. Por essa razão, houve a falta de recolhimento do CMS. Esse que está constando nos autos. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Leilson? O áudio, doutor Leilson. Doutor Leilson, sem áudio. Pronto. Presidente, a planilha que está anexada ao CD, eu vou fazer aqui o compartilhamento, que eu acho que ela é muito explicativa na questão da infração praticada pelo contribuinte. É que o auditor fiscal, inclusive, detalha nesta planilha as mercadorias as quais tinham sido, como é que eu posso dizer, objeto dessas vendas para entrega futura, tá? Deixa eu ver se eu acho que está aqui ela. Pronto. Apertei. Não sei se está indo aí. Vocês estão vendo, né? Aqui tá escuro, Lilson. Acho que está carregando ainda a planilha. Mas aqui está só... Abriu? Pronto. Tá certo. Ó, se você for verificar nessa planilha, ela detalha a mercadoria aí, ó, tabela de produtos, né? Aí detalha... Deixa eu dar um zoom aqui, né, onde tem o mais aqui. Melhora. Melhorou? Isso, melhorou. Agora está bem, né? Bom, ó, aqui você verifica as operações para entrega futura em 2014, vem dizendo quais foram os produtos que foram objeto dessas vendas para entrega futura,
Isso aqui foi extraído dos documentos fiscais, e aí ele diz quais foram as quantidades, os valores do produto unitário, valor total, com código para entrega futura, né? Está aqui o código, né? E detalha no código 5117 quais os produtos que foram objeto da emissão de documento fiscal com destaque do imposto. Aqui, nesse primeiro caso, nós tivemos 54 unidades desse produto, que dava R$ 20.607 para entrega futura, e só foi entregue efetivamente com o documento fiscal. Aliás, não vou dizer que foi entregue, só foi emitido a nota fiscal da efetiva entrega de 28, né? Então, você tem 11 mil. Aí ele calculou a diferença, 54 menos 28, dá os 26. Né? Aí os 26 aqui você tem o valor. E ele foi fazendo assim por todos os produtos que eram do CFOP de 5922. Alguns vocês vão verificar que não tem nota fiscal nenhuma no sentido com destaque do ICMS, né? Aí você vai. As que teve destaque do imposto, ele efetivamente fez a dedução. Essa aqui, você teve duas, né? Houve um destaque do imposto com a emissão de uma nota aqui de uma. Então, assim ele foi fazendo com todos os produtos, tá certo? Ao final, é que ele fez juntou essa base de cálculo, 158.735,50, que é o valor que está lá estabelecido no auto de infração. Então, presidente, só uma questão de fato, realmente, é que a própria planilha ela é autoexplicativa nesse sentido, de demonstrar quais os produtos em que efetivamente não ocorreu esse débito das saídas. Foi só com a nota fiscal de tipos de remessa, sem destaque do imposto, e nunca houve depois essa nota fiscal complementar, digamos assim, não complementar, a nota fiscal da efetiva saída, melhor dizendo. Então, essas considerações. Obrigado, doutor Wilson. Excelente explanação, esclarecimento. Foi muito didático. Muito bom mesmo. Está em discussão, senhores conselheiros? O Henrique quer falar? Não. Não. Colocou o dedo assim, eu pensei que... Não, presidente, eu acho que o doutor Leilson aí já demonstrou bem didaticamente o levantamento feito, né, e o cuidado que o auditor teve, né, em pegar as operações e coletar nota a nota e fazer um comparativo. Eu acho que está bem claro as informações. Doutor Henrique. Está bem, conforme já havia falado, não houve o confronto de notas fiscais das remessas para futura, entrega futura, e com as vendas efetivamente feitas, né, realizadas. Então, conforme mostrou a planilha, ela foi muito bem elaborada e não tem muito o que se discutir, assim, na minha opinião. Tá, obrigado, doutor Gislete. Doutora relatora, e com relação às preliminares, todo mundo está suficientemente convencido, apto para poder votar o processo? Sim. Então, vou colocar. Tem as preliminares que ele suscitou no recurso, né, doutora Gislete? Sim, as preliminares eu afasto. Bom, as preliminares que estão sendo votadas é a questão da ausência... Da nulidade. A ausência de base de cálculo e falta de registro no RUDUF, certo? As duas preliminares estão pela parte. Com essas preliminares, doutora Gislede? Eu afasto, né, de acordo com o decreto 48, né? Manifestação do parecer da Procuradoria. O parecer da Procuradoria, manifestação. Conforme o parecer da Procuradoria. Obrigado, doutor Gislede. Doutor Henrique? Presidente, eu acompanho a relatora. Doutora Elineide? Com a relatora. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutor Alexandre? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Wander? Acompanho a relatora, senhor presidente.
Assim, as preliminares solicitadas pela parte foram rejeitadas por votação unânime. E no mérito, como vota a doutora Jusileide? Eu reconheço o recurso, negar-lhe provimento pela procedência de acordo com a assessoria processual tributária. Doutor Henrique? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Leide? Com a relatora. Doutor Leilson? Relatora, presidente. Doutor Alexandre? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Wander? Acompanho a relatora, senhor presidente. Assim, no mérito, a segunda Câmara resolve conhecer do recurso, negar provimento e confirmar a decisão condenatória exarada de instância nos termos parecidos da assessoria adotado pelo representador da PGE. Esta é a decisão para o presente processo. Senhores, já cobrimos a pauta de hoje, estamos abertos para assuntos gerais. Eu queria só agradecer a minha participação aqui na comissão, mais uma vez. Fiquei muito feliz porque é um aprendizado muito grande, rico, não tem preço, porque na próxima já volta o doutor Marcos. Muito obrigada pela acolhida. Nós agradecemos a sua presença, participação, sempre muito pertinente, doutora Jusileide. Senhora, pode parar de gravar, querendo, viu?